converso, quando eu trabalho com alguns grupos, a coisa mais difícil é mudar. A mudança é algo assim que eu posso dizer que 90%, 95% das pessoas têm uma grande dificuldade para lidar com a mudança. Então vamos lá. Vamos dizer que você vai mudar de casa. O que você vai fazer? Você vai ter que encaixotar, você vai ter que jogar algumas coisas fora, comprar coisas novas. É um processo que é desgastante. Isso no mundo físico. Imagina isso no mundo mental. É muito difícil você tirar aquelas coisas antigas, aquelas coisas que não te servem, para colocar coisas novas. Ai, mas eu tô tão acostumado com isso. Sabe aquela coisa, esse tapetinho que eu punho na frente da pia, ele é tão bonitinho, ele tá meio gasto. Ai, mas ele é tão fofo. Aí a casa nova que você vai, pede um tapete mais bonito, de uma outra cor, mas você tá preso naquilo. E para você desfazer disso, esse apego material, né, essa coisa que a gente não leva para lugar nenhum, tá tão impregnado dentro da gente que fica difícil mudar. Imagina dentro da cabeça. Você mudar ideias que veio dos seus pais, que veio dos seus avós, que veio. E você já tem 30 anos, 40, 50, 60 e você tá com aquela coisa. Eu assisti um filme essa semana com a Sandra Bullock, que tá bombando na Netflix, começou agora dia 21, Bird Box, Caixa de Pássaros. Eu achei um filme muito interessante. Eu fui pesquisar sobre o autor, que é baseado num livro, né, esse filme. Ele é um cara que ele já escreveu outros livros, mas ele é muito subjetivo. Ele te deixa assim, uma mensagem, ou mensagens subliminares, mensagens para você parar, pensar, de repente reassistir o filme. Então ele fala tipo, eu vi algumas análises, achei algumas bastante interessantes, tipo, as crianças representam a esperança, né? Assim como os pássaros, a liberdade. Que mais que teve? As pessoas que acabam enxergando e não morrem, porque o objetivo do filme, né? A sinopse do filme, ela é assim: você olha para algo, ele não diz o que é, mas dá a entender assim, é uma energia que faz com que você veja os seus maiores medos e acabe entrando em depressão, e dessa depressão, uma depressão profunda, acabe se suicidando. Quais são os seus medos? Não é medo de barata, de altura, não, gente. Ele vai mais fundo, ele vai naquele medo que você às vezes nem sabe que você tem. E tem algumas pessoas que elas olham e não se matam. E algumas explicações que eu vi falam porque eles não têm medo da morte. Ok, tudo bem, a visão deles. Só que essas pessoas no filme, elas querem que a outra, que estão vendadas, que não querem olhar por medo de verem aqueles se matarem, elas querem que elas olhem. Olhe para isso, isso é lindo, você tem que ver. Eu, particularmente, eu remeti esse filme à Caverna de Platão, né? A Matrix, a saída da Matrix. O que você vê? Você vê aquilo que você realmente quer? Você encara os seus medos? Ou você quer ver aquilo que convém para algumas pessoas que não têm medo de nada? Esse não ter medo de nada pode ser uma série de coisas, pode ser por N motivos.
mas elas acabam te fazendo, te manipulando, marionete, para que você faça o que elas querem. Porque o que elas querem para elas é o melhor, porque elas vão estar acima e elas vão poder te manipular. Pelo menos essa foi a visão do que eu tive nesse filme. Porque os nossos medos são o que nos limitam, são o que nos prende, são o que nos mata. A gente morre dia a dia pelos nossos medos, por não dar um passo a mais, por não enfrentar qualquer coisa, por medo de perder, por medo de ser humilhado, por medo de ser julgado. E a gente não vai, e a gente não faz, e a gente não ultrapassa a correnteza que mostra nesse filme. Então eu meio que viajei dentro dos estudos que eu faço de crenças limitantes, de paradigmas, dentro da mecânica quântica, da física quântica, da fenda dupla, de uma série de coisas que eu estou aprendendo a entender que nós não somos matérias, nós não somos nada, nós somos partículas. E ninguém nos manipula. Ninguém me diz aonde eu tenho que ir, ninguém me diz que eu não vou conseguir. Se eu não conseguir hoje é porque eu não estou no meu tempo. Quantas pessoas que eu já estudei, eu adoro falar da Gisele Bündchen, para mim ela é um exemplo gigantesco. O Morgan Freeman, que começou a ser reconhecido com 52 anos, e tantos outros. Fred Astaire, disseram para ele: você não sabe interpretar, não sabe cantar e dançar menos ainda. Mas ele não quis ver isso. A venda dele, ele não tinha essa venda, esse medo de encarar isso. Gente, tantos artistas, tantas pessoas, Silvio Santos, o Rock, né, que é hoje, que foi um grande funcionário dele. Quando o Silvio Santos estava na miséria, ele foi pedir emprego para o Rock, que tinha um bar. E o Rock falou: Silvio, desculpa, eu preciso de uma mulher bonita, gostosa para atender o bar. E o Silvio saiu de lá, decepcionado, porque ele não tinha o que comer. Anos depois o Rock foi pedir emprego para ele. Silvio, você me desculpa, você deve estar decepcionado. Ele falou: não, porque se você tivesse me dado o emprego, eu não estaria onde eu estou hoje. E ele acolheu o Rock. Então, às vezes, a gente sente medo de sair da onde a gente está. É comum, é normal a gente sentir medo. Mas vai! Tira a tua venda para aquela caixa de pássaro cheio de possibilidades. Das pessoas que são cegas ali nesse filme e são felizes porque elas veem o que elas querem. Elas enxergam o que elas querem, elas percebem o mundo da forma que elas querem. Então, o medo é algo que nos prende, nos acorrenta. Eu falo isso para tantas pessoas e algumas conseguiram se libertar, algumas conseguiram acordar, enxergar essa nova realidade, sair da caverna, ultrapassar a Matrix, tomar a pílula certa e não ficar naquele mundinho vazio, naquele mundinho aonde somos marionetes, aonde somos manipulados, aonde somos comandados por tanta falsidade, por falsas ideologias, por falsas crises, por falso tudo. Fica aqui minha dica. Continua ligada no meu canal. A gente tem muita coisa para conversar. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, que eu volto logo, logo. Até mais.